144 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de tempo de resposta, uma tela de 34 polegadas ultra-wide, Quad HD curva. Esse tipo de coisa, essas especificações costumam tornar o monitor em um dispositivo aí bastante caro. Mas hoje nós vamos ver um dispositivo, um lançamento aqui da GameMax, que tenta trazer uma opção mais acessível nesse segmento de monitores de altas especificações para games. Então, partiu para as nossas impressões. Bom, galera, como é um monitor que chega com o objetivo de ter um preço mais competitivo, a gente vai ter diferenças entre ele e caras high-end, como por exemplo o modelo da Cooler Master que a gente testou recentemente. O que nós vamos ver aqui é quais são essas reduções e o quanto também ficou a qualidade dele. E começando a análise pelo design, a GameMax optou aí por um visual bastante minimalista, então nada de LEDs. É basicamente a estrutura essencial dele aqui com linhas bastante discretas e diretas. Particularmente, não vejo problema nenhum. Então, ele é até porque muitas vezes esses LEDs ficam virados para um lado que você nem enxerga, dependendo do seu setup em casa. Então, para mim não fez falta. A base para mim é bastante sólida, a estrutura dele é bastante firme. Como vocês viram enquanto eu estou manuseando ele tá bem firme. Não vejo problemas na parte estrutural dele. Ele, claro, agora começa algumas pequenas reduções. Então, alguns monitores têm a possibilidade de você ter um encaixe aqui para você fazer a organização de cabos, isso é uma coisa que não está presente, ele tem somente aqui essa haste central. E a outra coisa que me incomoda um pouco no design, mas aí vai depender do seu uso, se isso vai fazer diferença ou não, é a questão dos ajustes. Então ele tem um ajuste de altura, pode subir ou pode descer, o ajuste é bastante leve. E você tem um ajuste de ângulo, uns 5, 10 graus mais ou menos, então você empurra aqui para frente, você pode girar dessa forma, se você está um pouquinho mais alto que ele, você angula dessa forma. Em geral, é o suficiente. O problema é que ele não tem ajuste aqui no eixo horizontal. Então você tem um leve ajuste no vertical, mas se você quiser girar ele, como vocês podem ver, na verdade a base toda está girando junto. Serve também como um teste de resistência que a gente está fazendo dele aqui. Na parte de conectividade, gostei muito que, diferente do modelo da Cooler Master, eles tiveram cuidado de incluir um hubzinho USB. Então vocês veem que nós temos 4 portas USB 3.0 ali atrás. Aí tem uma portinha aqui USB para você ligar no seu computador. É o tipo de coisa que às vezes você pensa que não é tão importante, mas quando está ali e quebra um galho, você vê o quanto vale a pena você ter portas USB mais acessíveis. Às vezes seu computador está numa posição ruim, ou às vezes acabou as portas USB do seu computador. Esse hub aqui vai ter desempenho para você conectar um mouse, um teclado, facilitar a organização dos seus cabos. Você consegue trazer 4 portas ali. Conectividade, para mim, é suficiente. 2 DisplayPorts 1.4, que é a que você deve usar para tirar toda a performance desse monitor, e mais 2 conexões HDMI no padrão 2.0. Aqui entra uma questão de que, quando você está olhando para o monitor, nessas configurações, Quad HD, Ultra Wide, 144 Hz, você não vai conseguir todos esses recursos se você ligar no HDMI. Então ele é indicado que o foco dele é um monitor para PC. Então, imagino que não seja um problema, mas é bom, principalmente o pessoal dos consoles, às vezes que vai ligar aqui, ficar de olho que não tem suporte a, por exemplo, o HDMI mais recente para usar todos os recursos de alta taxa de atualização dos consoles. Mas, novamente, isso aqui é um monitor mais para PC, só fica aí o aviso para a galera que vai ligar um Xbox Série S, Série X ou um PlayStation aqui. E fechando as conexões, tem uma última conexãozinha aqui, que é o do fone de ouvido, que também é sempre bem-vindo aí para você não ter que ligar lá embaixo no seu computador, você pode usar a saída de áudio dele. Ele conta com 2 caixas de som de 3 watts que fazem som, e é o máximo que eu posso dar para elas. Elas têm um nível de ruído, né, um nível de volume, intensidade de áudio bem ok para quebrar um galho aqui ou ali, mas você não vai querer usar elas como seu dispositivo de áudio no seu setup. É só para uma emergência aqui ou ali, para você ter áudio. Se você só tem um headset que é por áudio para mais gente, até por um quebra-galho ele faz, mas não muito mais que isso. O áudio, principalmente a intensidade, é bem baixo. É um volume que não chama muita atenção. Bom, e a última coisa do design, outra coisa que também mostra um pouquinho de redução comparado a outros modelos, é esse cara aqui. Então, comparado com outros monitores que a gente testou, que tem fontes internas já dentro do design do aparelho, eu tenho aqui uma fonte externa no cabo. De novo, é uma coisa que é um diferencial que o comprador que vai saber o quanto isso impacta ou não. A maior parte das pessoas, sei lá, eu meto fita dupla face, colo embaixo da mesa, não noto esse tipo de coisa, tem nos monitores do meu setup em casa também, mas é uma diferença de design. Alguns outros monitores conseguem pôr a fonte dentro da estrutura do monitor e aí você consegue
né? Menos cabos, menos fontes, fica mais fácil de você administrar o gerenciamento de cabos no seu computador. Bom, saindo do design, que também, por fim, só para avisar, tem suporte à VESA, então se você vai usar aqueles braços articulados ou vai pendurar em algum lugar, esse cara tem suporte ao padrão VESA para você usar no lugar do pedestal original dele. Agora vamos falar do que importa, que é a imagem. Nós experimentamos, usei ele tanto para trabalhar por um tempo, vocês, se procurarem vídeos do Adrena, vão ver esse monitor em cima da mesa enquanto a gente trabalhava. Usei para os testes de performance, vários games que eu estou testando ali, processadores e placas de vídeo. Em muitos momentos eu estou olhando para essa tela aqui quando eu estou fazendo esses gameplays. E também mais umas partidinhas exclusivamente neles. E para essa proposta ele se sai muito bem. Então, o 1 milissegundo de tempo de resposta e a taxa de atualização de 144 Hz fazem esse monitor ser muito responsivo. Então, quando você está jogando em altas taxas de quadro, esse é o tipo de coisa que muda a experiência. Você consegue reagir mais rápido, o game parece que tem mais ação, principalmente para games competitivos, isso é muito bem-vindo. Agora, uma coisa que é muito legal é realmente quando você tem uma tela ampla, com alta resolução. Então, aqui nós temos o Ultra Wide 21:9, então nós temos um pouco mais de área nas laterais. Para alguns games competitivos isso faz diferença, isso aumenta a sua capacidade, a área que você consegue ver inimigos entrando dentro do seu campo de visão, você vê eles antes. Então dependendo do jogo que você está jogando, isso vai dar até uma vantagem competitiva. E para o uso no dia a dia, eu gosto muito de monitores Ultra Wide, e principalmente esses maiores, com alta resolução, que é o caso aqui do Quad HD nesse monitor. Você consegue pôr duas janelas lado a lado e as duas janelas têm alta definição. Se você está trabalhando no Premiere, você consegue abrir várias coisas ao mesmo tempo, ver a timeline com bastante espaço, bastante conforto. E se você está escrevendo, como é muitas vezes o meu caso, você consegue ter uma janela de um lado e outra do outro, e escrevendo e tendo informações do lado. É muito bom gerenciar a área quando você tem um monitor com área grande e com alta definição. Então mesmo que você faça pequenas janelinhas, todas elas têm pixels o bastante para você conseguir ver as informações que estão ali. Agora também tem a parte negativa, né, que acontece com a escolha da tecnologia que nós temos aqui. Nós temos um painel do tipo VA, é importante principalmente para você ter essas taxas de atualização e tempos de resposta baixo, e também ter um preço mais acessível, que muitas vezes acontece com os monitores com tecnologias como o IPS. O problema é que ele tem leves distorções, que eu realmente não sei o quanto a câmera está captando, mas ele tem um pouco de distorção nas cores, dependendo do ângulo que você está vendo, tem aquela inversão de cores, escuros e claros. Não é ruim, mas obviamente não se compara com o IPS, que você tem aquela imagem 100% independente do ângulo que você olha para a tela. Ele também fica um pouco abaixo com monitores como, por exemplo, o da Cooler Master, que a gente testou recentemente, em que ele realmente, apesar de ser um VA, ele distorcia muito pouco as cores. Nesse modelo da Game Max a gente consegue ver leves distorções. Não considero elas impactantes o bastante para considerar um ponto muito negativo do produto. Elas são perceptíveis, mas elas não estão num patamar que chega a incomodar. Então eu, por exemplo, eu consigo olhar de um ângulo meio torto aqui, conseguir entender a imagem que eu estou vendo ali na tela, não é uma distorção tão exagerada. E é bom levar em conta que nós estamos falando de um monitor ultra-wide curvo. Então, em teoria, você está sempre no centro do raio dele. É esse tipo de uso que ele foi pensado, tanto que ele não gira para ficar na vertical. Você vê que ele não tem ajuste de giro porque, bom, ninguém usa um monitor curvo porque ele fica assim. Eu acho que é meio bizarro mesmo. Então, acho que ninguém vai querer usar ele dessa forma, então ele nem gira desse jeito. Então, apesar de ser um ponto negativo, dadas as características de ser um monitor curvo, eu não vejo tanto problema essas leves distorções quando você olha em diferentes ângulos. Problemas estruturais no modelo que a gente recebeu para testes não encontrei nenhum, então a gente não teve problema de dead pixels, aparentemente todos que a gente chamou estão aí. Não percebi problemas de balanço da iluminação, por exemplo, backlight parece bastante homogêneo em geral no painel, não tem vazamento de luzes na parte traseira. Ele não tem um brilho muito intenso, mas é suficiente, acho que ele já está num excelente patamar nesses critérios. Agora é hora de a gente falar, na verdade, os grandes problemas que eu percebi dele são alguns detalhes curiosos que atrapalham um pouco no uso. Então, o primeiro deles é a questão do comando é péssimo. Então, essa aqui é a interface, não é das mais bonitas, definitivamente, de configuração. Não tem muito espaço para ajustes. Você consegue, por exemplo, tem aqui temperatura de cor, brilho e contrastes. Ele tem 125% da gama sRGB, então ele atende aí o padrão sRGB, mas não vai muito mais longe em algumas outras classificações. Ele tem
algumas configurações que é bem confuso. Eu demorei um tempo para entender até a direção do seletor aqui embaixo. Ela é meio que o contrário do que você espera para subir, para descer, por exemplo. E definitivamente eu não gosto desses monitores com um seletor único que você fica puxando, tipo um displayzinho. Esse tipo de cara aqui, eu acho um saco. Um abraço para todo mundo que usa esse treco aqui. Então, a gente testou recentemente o modelo da Aorus também, um pé no saco, você ter que ficar mexendo nesse único comando, como se fosse um joystick, até você entender o que é voltar, o que é avançar, o que é aceitar. Definitivamente eu prefiro aquelas que nem foi o caso do Cooler Master, tem mais botões aqui na parte de baixo, é mais prático. E aqueles monitores que o toque é sensível ao toque, esses realmente não tem salvação. Quem projetou isso, eu gostaria de saber o nome e onde mora, porque como eu detesto ficar batendo até achar o comando, porque ele nem é tátil. Tem a possibilidade de Picture in Picture, é bem importante para um monitor desse tamanho você poder pôr outra coisa na tela. Então, por exemplo, se você tem dois computadores, um computador e um videogame ligado, você consegue ter uma imagem de um aqui e outra imagem tomando o resto da tela, isso é bastante útil. Mas quando a gente vem para essa configuração, as coisas ficam um pouco estranhas. Ele tem suporte ao Adaptive Sync, então essa é a tecnologia que vai fazer ele funcionar com o... Bati o botão para desligar porque é um único botão e ele é sensível, e eu desliguei. Voltou, tá? Vamos lá de novo, tentativa 2. Aqui, ele tem a tecnologia, como eu dizia, Adaptive Sync, então isso faz ele operar tanto com placas compatíveis com o G-Sync, quanto placas compatíveis com FreeSync, GeForce e Radeon AMD. Só que quando eu ligo esse recurso, percebam que eu não consigo mexer mais em algumas configurações, entre elas o HDR. E aqui tem um conflito muito curioso, esse monitor tem suporte ao HDR, ele tem suporte ao Adaptive Sync, ele não tem suporte aos dois. Então, se você habilita o HDR, você não tem o Adaptive Sync e vice-versa. Sem contar que quando eu habilito o HDR, uma coisa que também não me agradou, ele vai para o brilho máximo. Para o uso cotidiano, essa saturação e esse brilho, esse contraste, eu não achei confortável de usar. Eu prefiro usar ele com um brilho um pouco mais baixo, até para um uso estendido aí ao longo do trabalho. Então, se eu habilito o HDR, ele fica excessivamente brilhante. Se eu ligo o Adaptive Sync, eu perco o HDR. Se eu ligo o HDR, eu perco o Adaptive Sync, perco os controles de brilho e contrastes. Então, é um pouquinho chato. No fim das contas, eu habilito o Adaptive Sync e deu. Porque, no fim das contas, o foco desse cara aqui é performance para games. O HDR ele é legal para consumir conteúdo com suporte HDR, então você para ver filmes, para assistir Netflix, e para games compatíveis é legal você ter aquela saturação de cor mais alta, mas quando eu desligo o HDR, ele tem um bom nível de cores e saturação e eu tenho controle de brilho e eu gosto de controlar o quanto está produzindo luz na minha cara. Então esse talvez seja o ponto que eu achei que mais a GameMax vacilou. Dava para ter um ajuste mais interessante, ou de preferência os dois ao mesmo tempo. Ele tem um modo automático do HDR, mas de novo vai entrar nesse conflito com o Adaptive Sync, então no fim das contas é estranho você ter dois recursos e você precisar ficar escolhendo entre qual deles você quer em seu monitor. Bom galera, agora o mais relevante aqui é a questão de temos reduções no design, temos algumas restrições, como por exemplo o Adaptive Sync e o HDR brigando entre si, ele não tem aquele organizador de cabos, a fonte é externa, tem coisinhas aqui ou ali que ele tem reduções, mas qual é a diferença de preço? Então quando eu pego um cara como esse aqui, o modelo que eu vou ler mesmo, tá? Que é GMX34CKXQ, não tem como eu decorar tudo isso, e coloco ele para brigar com este modelo da Cooler Master, que a gente já avaliou recentemente, e que está com a tela apagada, mas os LEDs estão acesos. Bom, agora que os dois estão ligados, vamos trazer para a conclusão desse vídeo. Este aqui é o Cooler Master M34CW, que a gente já tem análise também aqui no site, vocês podem ver mais sobre ele no vídeo dedicado sobre esse monitor, do lado do modelo da GameMax. E comparando os dois, tem essas diferenças de HDR, Adaptive Sync funcionar certinho aqui no modelo da Cooler Master, o acabamento um pouquinho mais caprichado, a questão dos LEDs na parte de trás, que pode interessar por uma galera. Mas no principal da experiência, o modelo da GameMax mantém o principal. Ele tem alta taxa de atualização, ele tem uma tela com ampla área, com alta resolução, com um nível de cor, contrastes que não alcançam o nível que a gente tem em modelos mais caros como esse da Cooler Master, e também o caso do Asus Strix, que também tem essas características e está no mercado brasileiro. Só que ele tem um ponto bastante positivo em favor dele, que é a questão do preço. O modelo da Cooler Master chega aí no momento que eu fiz esse vídeo, uma pesquisa, estava ali na casa dos R$5.700. E o modelo da GameMax, ele partia de R$4.000.
Então você tem uma diferença de R$ 1.700, que é bastante relevante. Ele ainda é um monitor de alto custo, não vai ser barato encontrar todas essas configurações juntas, mas ele chega por um preço bastante competitivo comparado com outros monitores com essas características. E mesmo tendo essas reduções em alguns elementos dele, a diferença de preço de R$ 1.700 é algo de se cogitar. Se você não tem um melhor custo-benefício, quando você está olhando para um cara como esse daqui, que apesar de ter defeitos aqui ou ali, ou algumas coisas inferior a rivais direto, ele ainda mantém um nível geral de qualidade bastante interessante. Então, fica por conta do consumidor decidir até onde vai a sua carteira, até onde você pretende gastar, mas acredito que tem sim aqui uma opção interessante em custo-benefício, e se nenhum dos pontos negativos que eu fui listando ao longo aí e fui mostrando ao longo desse vídeo chamou muita atenção, talvez seja a oportunidade de economizar esses 1.700 e investir em outro componente, por exemplo. E de qualquer forma, é um conjunto de configurações chegando por um preço mais acessível do que a gente costuma ver, então não deixa de ser uma opção para ficar aí no radar de vocês. Galera, para mais testes, podem dar uma pulada lá no nosso artigo em texto, tem mais algumas informações, especificações completas, e para mais testes e impressões com monitores, nós já temos alguns vídeos no canal, dá uma pulada lá na playlist e dá uma olhada. E galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!